Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para mais um culto dentro dessa quarentena que cremos que logo irá terminar e voltaremos a nos reunir diante do Senhor neste lugar para louvar e agradecer o nome do Senhor. Quero convidar você aí na sua casa a pegar a sua Bíblia, a convidar os seus familiares e se assentarem para cultuar juntamente conosco nesta noite. Abra suas Bíblias juntamente comigo no livro dos Salmos, capítulo 100, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. É uma noite de celebração para nós, ainda que estejamos separados na comunhão física, mas unidos através da comunhão no Espírito Santo de Deus, como já tenho dito. Vamos celebrar ao Senhor. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar. Pai amado e eterno Deus, nós te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o teu nome, porque sabemos que tu és fiel, justo e verdadeiro, Senhor. E embora, Senhor, estejamos cultuando a ti, separados do âmbito físico, Senhor, estamos unidos no âmbito do Espírito, Senhor, e te clamamos nessa noite: ouve, Senhor, o louvor do teu povo, ouve, Senhor, o tocar do coração de cada vida nesta noite que se coloca na tua presença, e manifesta o teu poder de forma sobrenatural, Senhor. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, toca-nos, fortalece-nos, ó Deus, e nos capacita, Senhor, a enfrentar esse momento difícil e a caminhar diante do Senhor em retidão. Assim nós oramos gratos, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de viver na tua presença, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, nós te exaltamos essa noite, agradecemos o teu santo nome, Senhor, e cantamos a ti, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor, e maravilhoso. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele Jesus, que
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu santo nome, Senhor, nesta noite, porque sabemos que o Senhor está vivo, Pai, e que o Senhor vela por nós, que o Senhor tem nos acolhido, ó Deus, e tem olhado para nós nesses dias, Senhor. Por isso nós te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Ah, Senhor, é o nosso prazer estar na tua casa, Senhor. É o nosso prazer te adorar, Deus. É o nosso prazer, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus por este momento de adoração. Quero meditar na palavra com você nesta noite. Aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 18 ao verso 21. Se acomode aí na sua casa, no seu sofá, na sua poltrona, abra sua Bíblia. Vamos meditar neste momento. Deus tem algo para nós nessa noite. Diz assim o texto: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E responderam eles e disseram: João Batista, outros Elias, e outros um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizei que sou eu? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém se referisse a isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Feche os seus olhos. Pai amado e adorado Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu trono da graça neste momento. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem falar conosco. Fala as nossas vidas, manifesta o Teu poder, Senhor, alimenta-nos através da Tua palavra, fortalece-nos, ó Deus, vivifica-nos e edifica-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, nós te clamamos nessa noite e te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode saber tudo a respeito de uma pessoa e assim mesmo não conhecê-la pessoalmente ou intimamente. Isso é um fato que nós podemos vivenciar dia após dia. Mesmo com as pessoas que nós pensamos que temos muita intimidade, muito conhecimento, muitas vezes somos surpreendidos por essas pessoas. O fato verdadeiro é que muitas vezes nós pensamos conhecer e acabamos entendendo que não conhecemos nem mesmo a nós. Somos surpreendidos por nós mesmos muitas vezes. Isso é um fato interessante para que a gente possa meditar na nossa palavra nesta noite. Você diz que conhece uma pessoa, sabe onde ela trabalha, sabe qual é a sua profissão, muitas vezes conhece a sua família, conhece a esposa, o esposo, conhece os filhos, sabe onde mora, sabe qual é o gosto da sua vestimenta, sabe qual é o gosto do seu alimento, sabe de tudo essas coisas, mas isso não quer dizer que você conheça essa pessoa profundamente. Jesus, nesse texto, ele faz essa pergunta aos seus discípulos: quem o povo acha que ele é? E os seus discípulos então trazem uma resposta de que o povo imagina que ele seja um profeta, que ele seja Elias, que ele seja João Batista, entre outros profetas que poderiam ter ressuscitado. Mas na verdade ninguém sabia quem era Jesus, porque essas pessoas simplesmente o viam e acompanhavam no meio da multidão, a maioria delas. Mas então Jesus faz uma pergunta um tanto mais profunda, e ele olha para os seus discípulos e diz a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Eu imagino que naquele momento houve um silêncio. E se Pedro não tivesse se manifestado, é provável que nenhum dos seus discípulos se manifestaria. Mas Pedro se manifesta e por revelação do Espírito Santo de Deus, Pedro declara e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo.
Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. A mesma pergunta que foi feita àqueles discípulos, eu quero perguntar para você e quero que você reflita comigo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Por mais que você saiba a respeito de Jesus, revelado nas Escrituras Sagradas, que talvez por este conhecimento você tenha a resposta na ponta da língua e você responda para si mesmo e para mim, posteriormente, dizendo assim: Ele é o Cristo, Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Mas talvez essa seja simplesmente uma palavra decorada, gravada na sua mente. O que eu quero te perguntar nessa noite é algo que vai muito mais além do seu conhecimento bíblico. É algo que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, que os nossos ouvidos podem ouvir. É algo baseado na sua experiência com Deus. Quem é Jesus para você? Muitas pessoas têm falado de Jesus nesses dias. Mas se pararmos para observar um pouquíssimo tempo, nós vamos perceber que muitas pessoas falam de alguém que não conhecem intimamente. Falam de alguém que tem simplesmente um conhecimento bibliográfico. Não tem contato, não tem diálogo, não tem conhecimento. E eu gostaria de despertar você nesta noite para este detalhe. Quem é Jesus para você? E quero meditar ao longo de alguns textos no Evangelho de João, quem é Jesus verdadeiramente. E quero começar pelo verso 1, capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista conhecia Jesus porque eles eram parentes, eram primos. Sabia quem era Jesus, conhecia a sua família, conhecia o seu povo, mas neste momento, através do Espírito Santo de Deus, João Batista esquece do conhecimento do seu primo, do carpinteiro, o conhecimento da sua tia ou de qualquer outra expressão que possa ter surgido no convívio entre os dois. Embora a Bíblia não nos fala de convívio familiar entre os dois, mas é muito provável, porque a mãe de Jesus era muito próximo da mãe de João Batista. João Batista esquece todas essas coisas e a expressão que flui dos seus lábios é: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem é Jesus? O único que pode perdoar pecados. O único que pode livrar da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o Cordeiro cabal. A partir daquele momento, a vida mudou naquele lugar. Porque agora já não eram mais necessários sacrifícios de animais para a remissão dos pecados. Porque um único sacrifício havia de ser feito. Um único cordeiro havia de ser imolado. E este cobriria com o seu sangue todos os pecados da humanidade. Esse é Jesus. Esse é Jesus, que perdoou o meu pecado, que perdoa o seu pecado, não importa o tamanho que você imagina que ele seja. Jesus pode perdoar e mudar a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. E nós continuamos a nossa meditação, e agora eu quero que você corra ao capítulo 4, verso 14 deste mesmo evangelho, que vai dizer o seguinte: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma mulher que estava à beira do poço,
Jesus chega, ele pede água para que ela tire, e ela pergunta e o questiona como é que ele, sendo um judeu, poderia estar falando com uma samaritana. E nesse diálogo, então, surge uma questão, e Jesus diz para aquela mulher: se eu te der água, essa água vai fluir na sua vida, e você nunca mais vai ter sede. Jesus coloca essa questão diante daquela mulher, que é a água da vida, porque sabe que não existe vida sem água. Era para aquela mulher entender que a água representava a vida, e a vida eterna. Muitas pessoas hoje têm sofrido no seu dia a dia porque estão sedentas e não sabem com o que saciar a sua sede. Existe um vazio dentro de cada uma, e elas não conseguem entender com o que vai suprir aquela sede, o que vai saciar, e buscam ser saciadas em tantas e tantas coisas. E a cada dia que passa, a sede aumenta ainda mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus pode saciar a sua sede, porque Ele é a água da vida. Este vazio que você sente aí dentro do peito pode ser preenchido. Essa sede, esta fome pode ser preenchida. Jesus pode mudar a história da sua vida, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Jesus pode transformar, pode mudar a sua história. Não conheço a sua história hoje, você que está me ouvindo aí, seja você membro desta igreja ou não, Jesus pode mudar a história da sua vida, pode transformá-la. Eu falo isso com propriedade, porque sou fruto da transformação de Deus na minha vida. Mas Jesus não é só a água da vida e o Cordeiro de Deus. Jesus, Ele é o pão da vida, porque Ele não sacia simplesmente a sede, mas a fome que existe em você. Capítulo 6 do Evangelho de João, verso 35, vai dizer o seguinte: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus havia multiplicado os pães no deserto, e a multidão o seguia em busca de mais pão ainda, e queriam sinais de milagre que o Senhor o fizesse. Como Deus havia feito lá no Egito, cair pão do céu, o povo agora também queria ver grandes sinais de grandes milagres. Mas Jesus se volta para aquele povo e deixa muito claro, que Ele é o pão que veio do céu. Ele é o pão da vida. E ele faz essa declaração maravilhosa e diz que aquele que vir a mim não terá fome. A fome será saciada por toda a eternidade. De que fome nós estamos falando aqui? De que fome nós estamos falando aqui? Não somente de uma fome espiritual, mas também de uma fome física. Jesus havia multiplicado os pães para saciar a fome daquele povo. O salmista nos diz que foi menino e foi homem velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Jesus quer saciar a fome na sua vida, não só uma fome espiritual e física, Ele quer manter a sua vida saciada para toda a eternidade. Eu sou o pão da vida. A fome é algo muito triste. É algo muito triste e que tem acometido muitas pessoas nesses dias. Porque quem está com fome não consegue pensar, quem está com fome não consegue trabalhar, não consegue resolver problemas, não consegue administrar as questões que estão na sua mão. E esta fome tem feito uma diferença nesses dias hoje. A fome espiritual que há em muitas vidas os tem impedido de seguir adiante. Os tem impedido de serem abençoados, os tem impedido de serem prósperos nesta vida.
Mas nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. E Ele está neste lugar, nesse dia, de braços abertos, para abraçar você, para saciar a sua sede, para saciar a sua fome, para perdoar os seus pecados. Jesus Cristo, esse é o Jesus que nós conhecemos e que nós cremos, e nessa noite queremos levar você a essa reflexão, que talvez você diga conhecer a Jesus, mas não conhece esses detalhes, ou talvez a você que não conhece a Jesus, quero apresentá-lo verdadeiramente a você, porque Ele é a luz do mundo. Capítulo 8, verso 12, vai nos dizer o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe o que? Entre as coisas que nós falamos, a água, o alimento, nós temos algo também que é vital nas nossas vidas, e isso é a luz. A luz é vital, não existe vida sem a luz. Se o sol se apagasse hoje, a partir de amanhã, já não haveria mais vida sobre a face da terra. Toda a humanidade pereceria, toda a natureza pereceria, em meio ao frio que se estabeleceria na face da terra, sem contar que a luz do sol alimenta toda a flora da nossa nação, porque a partir daí é que há o processo da clorofila. Sem isso, toda a flora pereceria, todos nós seres humanos morreríamos congelados. A luz é algo vital nas nossas vidas, e Jesus usa essa expressão para nos dizer que Ele é a luz do mundo, Ele é a esperança de vida, e que sem Ele nada poderá sobreviver ou persistir, tudo irá perecer, tudo. Ele é a luz da nossa vida. Viver na escuridão é estar em dúvida, é estar com medo, é estar com frio. Viver na escuridão não há vida. Jesus veio nos trazer essa vida. Ele veio iluminar o nosso caminho, veio iluminar a nossa vida, veio nos trazer confiança, veio nos trazer liberdade, veio nos trazer visão, porque sem luz não há o que enxergar. Nas trevas nós estamos completamente perdidos. Perdidos. Às vezes, se você se levantar de madrugada na sua casa, no escuro, você consegue ir de um cômodo para o outro, porque você já conhece o seu espaço. Mas faça um teste. Ao estar na casa de um parente, ou uma casa estranha, um lugar estranho, tente caminhar pela casa na madrugada, sem acender uma luz, no escuro. Sem rumo, sem direção. Essa é a forma que você vai estar, e esta é a forma que nós ficamos quando nós estamos sem Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, o Cordeiro de Deus. Ele é quem sacia a nossa sede, Ele é quem nos alimenta, e Ele é quem ilumina o nosso caminho. Jesus é a porta da vida. Capítulo 10, verso 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. A porta nos transmite segurança, mas também é um símbolo de liberdade neste caso. Jesus falava sobre o rebanho que precisava estar num aprisco bem protegido para descansar, mas também necessitava de espaço e de liberdade para buscar pastagem.
Jesus é a porta que nos protege. Jesus é a porta que nos dá liberdade de encontrar passagem. Jesus é a porta que se abre para uma vida na eternidade, em um lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza e não haverá ranger de dentes. Ele é a porta. E ele nos diz que se alguém bater, ele vai abrir. Ele vai abrir. Olha o que o texto diz, que coisa fantástica. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Nos garante salvação. É a porta para a vida eterna. Uma pergunta que muitos não sabem responder hoje, quando questionados: para onde você vai no pós-morte? Alguns respondem por questões de religião, outros respondem por algumas questões teóricas da ciência, outros não sabem. Mas o fato verdadeiro que nós cremos através da palavra do Senhor Jesus e a revelação do Espírito Santo é que nós iremos para a Nova Jerusalém. Uma vida de eternidade nos aguarda ao lado do nosso Senhor Jesus, santo e verdadeiro. E isso não é algo que simplesmente eu li na palavra do Senhor, mas é algo que eu tenho vivido de experiência com Deus ao longo da minha vida. Uma convicção que não pode ser tirada do meu coração. Não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de crença, mas é uma questão de convicção pessoal, através de experiências vividas. Através de experiências vividas. Ele é a porta da minha salvação. Ele é a porta da minha salvação. Jesus Cristo é o bom pastor. Capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As pessoas na época sabiam da importância de ter um rebanho. Disso também dependia a subsistência de todas as famílias. Das ovelhas retiravam a lã, das ovelhas tiravam o leite, a carne para o alimento, a comercialização, o sustento da família. Jesus mostra que assim como as pessoas cuidavam das suas ovelhas, assim também Ele cuidaria de cada um de nós. E nos conhece pessoalmente, como seu rebanho. E ainda alerta que existem mercenários, pessoas que só fazem as coisas por interesse e não prosseguem adiante. Jesus vai nos mostrar que Ele é o bom pastor, que Ele não está aqui simplesmente para se aproveitar da lã, do leite e da carne das suas ovelhas, mas Ele está aqui para preservar, para cuidar, para alimentar e proteger o seu rebanho, ao ponto de entregar a sua própria vida pelo seu rebanho. Quando nós olhamos a história de Davi, nós vamos encontrar algo muito semelhante. Davi enfrenta um leão para salvar o seu rebanho, coloca em risco a sua própria vida. Davi enfrenta um urso pelo seu rebanho, coloca em risco novamente a sua vida. E assim é o nosso Deus. Ele entregou a sua vida naquele madeiro, para que eu e você tivéssemos vida hoje e a tivéssemos com abundância. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Capítulo 11, verso 25. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Lázaro havia morrido e todos achavam que Jesus chegou tarde demais. Mas o Senhor lhes diz que Ele é a própria ressurreição e a vida. Ele faz essa declaração. E isso ele comprova ao orar diante daquela sepultura e dizer: Lázaro, vem para fora.
Ele é a ressurreição e Ele é a vida. E quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. E esta é a nossa esperança, porque há a promessa de que quando Ele retornar, nós ressuscitaremos com Ele, para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitos que já morreram ressuscitarão. E aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados. Isso é um fato inegável e imutável para cada um de nós. E esse tempo está breve, logo chegará. Jesus pode voltar a qualquer momento. Profecias se cumprindo aqui e ali, manifestações do poder de Deus sendo demonstradas aqui e ali. E nós estamos acompanhando nesses dias. E sabemos que o nosso Senhor Jesus breve voltará. Breve voltará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, verso 16. Vai dizer assim: capítulo 14, verso 6, desculpe, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus estava orientando seus discípulos sobre a sua morte e ascensão, deixou claro que lhes prepararia um caminho por onde eles iriam andar. Lhes prepararia esse caminho. E o caminho seria nada mais, nada menos do que o próprio Jesus, a sua vida e o seu ministério nesta terra. Muitas religiões têm apresentado caminhos diferentes. Muitas religiões têm colocado na cabeça do povo que todos os caminhos ou todas as religiões levam a Deus. Isso é um fato que nós não cremos. Porque o que nós cremos é que Jesus é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai chegar diante de Deus se não for através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque foi Ele quem foi pregado naquele madeiro, foi Ele quem ressuscitou, e é Ele que está à direita de Deus Pai, neste momento, intercedendo por cada um de nós. É através dele, do sangue dele derramado, que hoje nós estamos aqui e que em breve, glória a Deus, Maranata, nós estaremos ao lado dele. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender que não há outra forma de chegar diante de Deus, não há outra forma de salvação, não há outra forma de recebermos em nossas vidas o perdão e a remissão dos nossos pecados, se não for pelo sangue do Cordeiro, o Jesus Cristo, crucificado, morto e ressurreto. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Deixa eu dizer para você, neste momento, Jesus Cristo, Ele é o grande eu sou. Capítulo 8, verso 58. Do Evangelho de João, vai dizer assim: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus qual seria o nome dele, para que ele se apresentasse diante do povo, ele diz: eu sou. Mostrando naquele momento a sua eternidade e poder absoluto sobre todas as coisas. Deus se revela diante de Moisés como o grande eu sou. Jesus, neste momento, ele vai se revelar aqui a unidade na Santíssima Trindade, revelada através desse texto, dizendo: eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que detenho em minha vida e em minhas mãos todas as coisas. Nada do que se fez poderia ter sido feito sem a presença de Deus, sem Jesus Cristo.
E ele começa a declarar o nome de Deus, eu sou, muitas vezes está associado aos seus atributos divinos, que são revelados na plenitude e capacidade de abençoar. Nós vamos ver esses atributos revelados dentro da palavra de Deus, através de Jirê, Jeová Jirê, o Deus proverá. No capítulo 22 de Gênesis. Jeová Nissi, Senhor é a nossa bandeira, no capítulo 17 de Êxodo. Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara, no capítulo 15 de Êxodo. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Juízes capítulo 6. Jeová Tsidekenu, Senhor é a justiça nossa, Jeremias capítulo 23. Entre outros atributos de Deus, Ele detém em suas mãos todo o poder. Jesus se revela como Deus Todo-Poderoso em Apocalipse e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Você consegue perceber neste momento quem verdadeiramente é Jesus? E eu volto a te fazer a pergunta que fiz no início: quem é Jesus para você? Ele é o Cordeiro de Deus? Ele é a água da vida? Ele é o pão da vida? Ele é a ressurreição? Ele é o caminho, a verdade e a vida? Ele é o grande eu sou? Deixa eu dizer para você, Ele é todos estes. Ele é todas estas coisas. Se você não o conhece, eu quero convidá-lo a conhecê-lo nesta noite. Se você já o conhece, eu quero convidá-lo a curvar a sua cabeça aí onde você está e dizer: Senhor, Tu és bom e Tu és maravilhoso. Que bom que o Senhor está comigo. Que bom que o Senhor tem se revelado a mim dia após dia. Onde você está com seus familiares, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à Tua presença nesta noite, Senhor. Colocamos os nossos corações diante do Teu trono da graça, Senhor, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor, aonde quer que estejamos nesta noite, neste momento, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai querido. Sabemos, ó Deus, que muitos têm tido um relacionamento superficial com o Senhor e que poucos têm o conhecimento de quem o Senhor verdadeiramente é. Mas nesta noite, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa tocar cada vida, Senhor, cada coração e manifestar o Seu poder sobre eles, Senhor, e revelar, Senhor, a cada um através dessa mensagem quem verdadeiramente é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nesta noite nós Te pedimos, vai de encontro a cada lar, Senhor, vai de encontro a cada vida nesta noite e manifesta o Teu poder de forma sobrenatural, ministra a esses corações, fortalece, Senhor, e vivifica para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim nós oramos nesta noite, gratos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma feliz Páscoa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós nos alegramos e celebramos, porque a Páscoa representa para nós, não libertação, mas salvação da lei, do pecado e da morte. Somos salvos, somos livres, em nome de Jesus, assim nós celebramos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.